Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos falar a respeito dos frutos de justiça que Jesus nos concedeu. Então fique conosco para você aprender ainda mais todas as bênçãos que se referem a você na Bíblia. Vamos lá pessoal, vamos estudar? Lá em Isaías capítulo 32, a partir do verso 15, que é o verso que vai começar a falar sobre o Novo Testamento, sobre o que aconteceu para nós quando se firmou uma nova aliança, né? Diz assim, verso 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, ou seja, está se referindo ao dia que o Espírito Santo veio lá em Atos, né, dos Apóstolos, que ele veio, o dia de Pentecostes, onde ele veio firmando o ministério dele aqui na terra e habitando em todos aqueles que creem em Jesus, tá? Então, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo, e o campo será tido como uma floresta. Então imagina, um deserto sequíssimo, sem fruto nenhum, se torna num campo. Uma coisa assim, né, que já está reverdecendo, mas mais simples. E o campo se torna em floresta. Então você percebe que ele está colocando como o Espírito fazer isso em nós, né? Eu sei que o capítulo, ele está mesclando, né? Ele tanto está falando quanto da descida do Espírito Santo para todos aqueles que recebem, como também ele começa falando com relação aos judeus e o que os judeus estavam passando naquela altura, tá? Então ele está falando tanto para o que os judeus estavam passando naquela altura nas suas terras, por causa das coisas que eles viveram diante de Deus, por causa da idolatria e tudo fruto ruim que eles escolheram com aquilo, como também está falando no versículo 15 para todos aqueles que vão crer, tanto os judeus como os gentios, e que vão receber o Espírito, e que não somente vão ser abençoados e frutíferos na sua vida ao redor, né, em todas as coisas, mas também ao nosso respeito, né? Jesus em João capítulo 7, ele se refere ao Espírito como a água da vida, né? E irmãos, se você parar para pensar, ele fala assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba, né? E até em Apocalipse, como o Apocalipse termina dizendo, todo aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida, né? Por quê? Porque tudo que vive precisa de água. Você precisa de água. Agora, os alimentos que você come também precisa de água. Ou seja, nós nesse mundo, tudo nesse mundo depende de água para gerar vida, para gerar fruto. E Jesus se refere ao Espírito como a água que dá a vida, né? Como água viva que iria habitar dentro de nós. Por isso que eu sempre digo que nós não buscamos vida como as pessoas do mundo, elas buscam vida no exterior, né? Elas treinam, comem bem, procuram viver de forma relaxada. Relaxada quer dizer assim, relaxar a mente e tudo mais, para que o corpo delas se prolongue. Apesar de eu ser super adepta a alimentar bem e se exercitar bem, na realidade eu sei que nós que recebemos o Espírito temos uma vida que vem de dentro para fora e nós não precisamos mais buscar vida de fora para dentro, considerando que na verdade o mundo está num corpo que já está morto, né? Isso não vai durar muito, por mais que eles se esforcem o máximo possível. Nós, na verdade, somos abastecidos pela vida que está dentro de nós, tá? Então é muito legal isso, porque ele fala, o deserto se tornará em campo e o campo se tornará em floresta, ou seja, porque o deserto ali é algo sem vida, mas vindo o Espírito dá vida, se torna um campo e o campo uma floresta. Então vamos falar primeiramente de nós. Quando vem o Espírito, tudo que é desértico em nós começa a dar fruto, começa a florescer, começa a frutificar, começa a ficar abundante, né? Eu estava até falando no culto domingo, eu preguei sobre isso, e eu estava até falando assim, que eu sinto hoje na minha vida, toda essa glória é atribuída ao Espírito que está em mim. Mas eu sinto assim, que eu sou super frutífera naquilo que eu tenho que fazer, né? Da parte de Deus, claro, daquilo que eu sinto de fazer. Eu acho que uma pessoa é frutífera dentro das sementes que Deus deu a ela, né? Por exemplo, eu sou frutífera no que eu prego, mas porque Deus me deu a semente de pregar, né? Eu não vou ser frutífera cantando, né? Não é minha área. Então assim, tudo que eu tenho que fazer da parte de Deus frutifica muito fácil.
por causa do Espírito, né? E não só isso, mas em todo o meu viver, em toda a minha maneira, todo o meu sustento, tudo isso dá muito fruto aqui em casa. E eu sei que isso é por conta do Espírito. E você que recebeu o Espírito Santo, você é uma pessoa super frutífera, que não depende do teu esforço próprio. Você apenas depende do Espírito para dar fruto, né? Você lança as sementes que Deus te dá. Como eu lanço a minha semente, qual semente que eu lanço? Eu estou pregando. E isso vai dar fruto. Eu não preciso me esforçar para isso acontecer, para o fruto acontecer. Eu apenas lanço a semente, eu apenas prego. E eu sei que o meu trabalho vai frutificar, porque o Espírito está em nós. Então isso é maravilhoso. E não somente em nós, mas em todo o nosso viver, em toda a nossa família. O Espírito veio para transformar o deserto em campo, campo e floresta, para nos fazer frutíferos em tudo à nossa volta, tá? E ele diz assim: o juízo habitará no deserto e a justiça morará no campo. Antes de eu passar para o versículo 17, que a gente vai falar muito, só para concluir com relação a João capítulo 7, que Jesus fala: todo aquele que tem sede, vem a mim. Eu entendo que esse tem sede, eu sempre fiquei perguntando, tem sede, mas é sede mesmo? Porque eu sei que quem tem sede está precisando de água para abastecer a sua vida, né? Eu sei, eu entendo disso. Mas eu entendo que a fundo, Jesus estava justamente querendo dizer a respeito dos frutos, né? Que frutos que você precisa? Você precisa dar frutos de pureza, ou seja, em você tem muitos pensamentos pecaminosos e claro que você que recebeu a graça de Deus, a Cristo, você não vai perder a salvação por causa disso? Claro que não, mas isso incomoda quem nasceu de novo, né? Nós somos salvos, não ficamos à vontade com as nossas falhas e o fruto de deixar as falhas, eles também vêm do Espírito Santo, não vem do nosso esforço. Às vezes a gente se esforça ao máximo para deixar um pecado, eu não posso fazer isso, eu não posso pensar nisso, eu não posso falar isso. E você percebe que aquilo inflama mais ainda, porque a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então quanto mais você se submete a não posso, não posso, não posso, mais sua carne pega fogo. E quando na realidade nós deveríamos descansar numa obra que o Espírito está fazendo em nós e confiar que aquele que começou a obra terminará ela. Então, quanto mais a gente fica tranquilo, não tenta fazer nada pela nossa força, mais naturalmente nós vamos dando um fruto de mudança, tá? Lembrando que Deus nunca teve a intenção do homem ser um personagem, né? Deus nunca teve a intenção do homem ser uma pessoa por fora, ficar trancando quem ele é por dentro, né? Aquela coisa tipo assim, aqui não, tá, eu não sou mais assim, não sou. Mas dentro aquilo tá coçando. Deus nunca quis isso pra nós, né? A igreja ela tem que ser transparente com o fato de quem ela é, né? De fato na carne, né? Na sua alma, nas suas experiências no mundo, quem ela é mesmo, ser transparente com os irmãos e permitir assim no sentido de descansar, em vez de fazer força, submeter a sua carne à força, o que vai tornar ela ainda mais pecadora, você na verdade tem que descansar e confiar em Cristo. Por quê? Porque o Espírito vai fazer uma obra de dentro para fora, de forma que você não tenha que ficar, eu não vou. Não, tranquilo. O Espírito vai fazer aquela obra e você vai deixar naturalmente, você não vai mais querer. Não é uma coisa de se segurar, é de você não querer, tá? E isso é um fruto do Espírito. Ali em Gálatas capítulo 5, a partir do verso, acho que é 16, que fala que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, para que ambos não façam o que queiram. Aí, se você ler a carta aos Gálatas, ele fala, justamente, Paulo está super revoltado ali, porque ele está falando que alguns judeus entraram ali no meio do pessoal da Galácia e começou a convencê-los a se circuncidar, que era uma lei dada a Moisés, que na verdade Abraão já tinha isso também como regra. E o que acontece? Ele falou, vocês que se justificam na lei, da graça decaístes. Por quê? Por que os judeus se convenceram ali, os gentios, a fazerem isso? Não é, acho que não deu fruto, mas estavam ali ministrando eles para isso. Por que os judeus fariam isso? Porque eles falaram, não, mas tudo bem, vocês são justificados pelo sangue de Cristo, mas falta a circuncisão. Então Paulo falou, mas vocês receberam o Espírito, estou falando da carta toda, depois você lê, é pequena. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras? Né? Vocês fizeram algo para o Espírito vir na vida de vocês? Vocês realizaram uma obra para Cristo chamar vocês? Ou vocês ouviram uma pregação que deu fé, vocês creram e então vocês receberam o Espírito? E ele começou a falar
sobre isso, sobre o fato do homem querer justificar-se através das suas obras. E ele fala isso, que quem se justifica na lei, da graça decai. Por que decai? Porque quem precisa de graça, e graça significa favor e merecido, quem precisa de graça é justamente aquele que não consegue se justificar nas suas obras. E é o mundo todo, pessoal. Romanos capítulo 3 fala sobre isso, sobre o fato de que não há um justo sequer, todos se extraviaram, né? Todos se perderam diante de Deus e não há um justo sequer. Então ninguém consegue sem graça, tá? É impossível. E aí ele vai terminando a carta no capítulo 5 lá, falando o quê? Que a carne milita contra o espírito contra a carne, e ele fala, porque os frutos da carne são esses, as obras da carne são essas, pipipi. E aí a pessoa pega na igreja e prega isso, viu? Quem tá na carne faz isso aqui. Não, você tá totalmente enganado. Porque a carta tem a ver com o fato da pessoa fazer no braço as obras da lei para tentar se justificar. E Paulo está justamente dizendo ali que a carne não pode fazer nada de bom. Que se o homem se inclinar para fazer algo na carne, o que vai acontecer são todas aquelas obras que ele dá ali. Ele falou, as obras da carne são essas. Não adianta vocês tentarem agora. Eu preguei sobre isso em algum vídeo, que eu não lembro qual é. Foi uns 2 ou 3 atrás, sobre Romanos 8, que justamente Paulo está falando a mesma coisa, que a pessoa quer usar a carne para tentar fazer as coisas certas. Ele falou, a carne não tem esse tipo de obra, não adianta. Aí ele fala, mas os frutos do Espírito são. Aí ele fala lá do amor, da benignidade, da paciência, da temperança, falando que é algo que vem do Espírito. Esse é o fruto do Espírito, né? Ele tira aquela secura que está em nós de dar bons frutos e coloca bons frutos em nós, mas não pela força da nossa carne, mas porque ele está em nós e isso é automático, isso é natural. Por isso que eu sou super contra o fato das pessoas quererem que na igreja todo mundo fique disfarçando, sabe? Todo mundo, não, a gente não quer isso, mas entre aspas prega isso, porque as pessoas acabam tendo que assumir um personagem, porque se elas disserem o que passa dentro delas, elas são completamente condenadas. E isso, assim, é gritante, isso é um absurdo, porque aí a pessoa, na verdade, ela nunca consegue ser transformada, porque ela está disfarçando tanto na carne que ela nem crê que possivelmente poderia ser transformada por dentro. Ela fica chorando diante de Deus, me manda, mas no fundo ela tá fazendo força. E ele falou que na força não há produção de fruto, tá? Só pelo Espírito a produção de fruto. Ele fala obras da carne, por quê? Porque pela carne você não pode dar bom fruto, tá bom? Aí diz assim, versículo 17 de Isaías 32. O efeito da justiça será a paz. A maioria das traduções em português tá o efeito, mas no hebraico tá assim. A obra da justiça, ou o trabalho da justiça, será paz. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Como assim o trabalho da justiça será paz? Vamos lá. Qual é o trabalho da Patrícia? Pregar, tá? O meu trabalho é pregar. E o trabalho da justiça? É paz. Como é que a gente encaixa isso aqui? Lá em Romanos capítulo 5, fala assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Jesus Cristo pagou a dívida de todo o nosso pecado, da nossa vida toda. E nós nos tornamos justos porque Ele alcançou essa justiça para nós como? Trazendo paz entre nós e Deus. Em que sentido? Porque a nossa dívida de pecado com Deus foi paga. Então significa que eu estou em paz com Deus, eu não devo nada, não há condenação, percebeu? Então esse foi o trabalho, Ele trouxe paz entre eu e Deus. E essa paz, ela da justiça, ela nos deu. A paz que Ele trouxe entre eu e Deus, me deu justiça, me tornando justa. Como assim me deu justiça? Eu não sou salva ou abençoada hoje pelas obras de justiça que eu faço, até porque nenhum homem é possível fazer. Mas eu sou salva e abençoada hoje pela justiça que eu recebi como herança, doação. E que justiça é essa? A justiça que Cristo praticou. Ele como homem aqui do nosso meio, praticou justiça, ele fez tudo certinho. Eu herdei as bênçãos da justiça que ele fez. Então o trabalho da justiça é a paz, percebe? Essa paz que há entre eu e Deus foi o trabalho de justiça que foi feito. Jesus fez justiça dessa forma, dando paz entre nós e Deus e nos dando toda a recompensa das coisas que ele fez. Esse é o trabalho da justiça. E essa paz, irmãos, permanece em nós de tal forma que hoje nós somos conduzidos por ela. Não somente tenho paz com Deus, como eu sou conduzida por ela. Uma das coisas que eu já falei num vídeo meu, que não é ensinado para a igreja, o pessoal que está comigo está muito bem esclarecido nisso, graças a Deus, que é sobre o fato de ser guiado pelo Espírito. A Bíblia fala em Colossenses capítulo, acho que é 3, eu já vou lá.
mas acho que é Colossenses, é 1,15, sei lá, eu vou indo lá. Ele diz o seguinte, que a paz seja o árbitro em nosso coração. E você já sabe, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que acontece? Por que é o árbitro, como o juiz de futebol, né? Ela que te guia. E por que isso é muito importante? Porque às vezes você está na religião, né? Aquilo que você chama de igreja, mas é religião. Você está na religião e aí você ouve uma pregação que te dá um peso, mas um peso, mas um peso. E você sai tipo assim, meu, que pesado isso aí. E na mente você está convencido que o cara estava certo. Mas você está sentindo peso por quê? Porque o Espírito não te deu paz. É como se ele dissesse, descarta, só tá falando bobagem. Outras coisas, por exemplo, quando estava na religião, às vezes a liderança falava, porque a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, e eu senti um peso. Eu pensava, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Tipo, instruções assim de trabalho para encher igreja, baboseira. E eu pensava, eu não vou conseguir fazer isso, acho que eu não consigo fazer isso. Nada de mal em si, mas para trabalhar no braço, para encher igreja, coisas assim, métodos empresariais, e a religião busca coisa lá nas empresas, né? Não espera no Espírito, não. E aí eu pensava, aquilo era tão pesado pra mim, e eu pensava, eu devo ter alguma coisa errada comigo. Tipo assim, eu devo ser o problema. Eu que não tô conseguindo me alinhar aos métodos que são da obra, pipipipi. E eu não tava entendendo que o Espírito tava falando pra mim, descarta, tudo bobeira. E em vez de eu deixar o Espírito me dirigir e me usar, como hoje, por exemplo, o Espírito, pela paz, ele me dirige o que eu tenho que falar ou fazer. E o fruto, irmão, ele que dá, porque ele está me dirigindo. Então, assim, hoje, nós temos que entender que nós somos conduzidos por paz. Se uma palavra te atormenta, todo mundo quer ouvir o que dá gosto. Não, não é verdade. Quem é salvo sabe muito bem quando uma palavra está sendo falada pelo Espírito. A gente sente isso. E isso é muito importante a igreja entender. Porque o que acontece? Aí qualquer pessoa prega uma baboseira e convence. Você pode perceber, você deve conhecer pessoas que ouvem uma coisa pregando, um cara pregando X e o outro pregando Y, e a pessoa acredita nos dois. Aí você pensa, pelo amor de Deus, você não tem ideia formada. Ou seja, por quê? Porque a pessoa está na mente. Qualquer convincente que aparece, ela cai, porque ela não atenta aqui. Assim também como qualquer coisa que você precisa de direção na sua vida. Você tem que consultar lá dentro. Você tem paz para fazer isso? Não. Você tem paz para fazer isso? Tenho. Sabe aqui? Você tem que ser conduzido por isso. Porque é dessa paz que veio a obra de justiça a nós. Até mesmo quando, por exemplo, se eu ficar doente, a primeira coisa que se eu ficar preocupada na mente, eu posso até ficar. Mas a primeira coisa que eu sinto aqui é paz. Por quê? Por que eu sinto paz? Porque uma obra de justiça foi feita pro meu caso. Eu posso relaxar, descansar. Se eu preciso fazer qualquer coisa que me preocupa e eu tô sentindo paz, pode fazer, porque uma obra de justiça foi feita em teu favor. Vai dar tudo certo. Então seja dirigido por essa paz que está aqui. Ela está aqui, o Espírito fala aqui. Jesus falou que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Está falando do Espírito. É aqui que você sente o Espírito falar com você, tá? E ele disse assim, 17 ainda. O trabalho da justiça será a paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Ou seja, o fruto, pela paz nós recebemos justiça, a gente sente justiça. E essa justiça, o que ela nos deu? Qual fruto? Repouso e segurança para sempre. No hebraico, essa palavra segurança está despreocupado. Despreocupado. Ou seja, o fruto que a justiça me dá é de despreocupação. Eu não me preocupo com as minhas falhas. Não quer dizer que eu goste delas. É claro que eu quero que as minhas falhas todas sejam aperfeiçoadas. Eu quero ser aperfeiçoada, lógico que eu quero. Eu não sou conivente com as minhas falhas, mas eu não tenho medo delas. Na religião a gente tem medo de falhar, porque a gente acha que a gente vai pro inferno. E aqui ele fala que o fruto da justiça é despreocupação. Você já não tem medo de falhar. Você já não anda com medo por aí. Eu conheço pessoas que saíram ou seja, que deixaram a Cristo porque tinham tanto medo, viviam com tanto medo. Se não lesse a Bíblia, estava com medo. Se não orasse, estava com medo. Se pecasse, estava com medo. Se falasse, estava com medo. O medo era tanto, a preocupação era tanta, porque não entendeu a obra de justiça, que a pessoa prefere sair. Porque aquilo dá um peso para ela. E nós, quando recebemos a Cristo, entendemos que a justiça nos foi dada pelos méritos dele, você fica despreocupado, o fruto disso é ficar tranquilo. Não significa que você, com isso... Gente, vamos entender uma coisa aqui. Uma coisa é você entender que a graça te salvou incondicionalmente, independente. O que é graça? Favor imerecido. O que Cristo me deu não é porque eu merecia, mas porque Ele decidiu me dar. Foi o amor, isso foi amor. Uma coisa é eu entender que, assim, eu não tenho que ter medo das minhas falhas, né? Jesus falou, o anjo falou para José, o nome dele se chamará Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. O que significa salvar
dos pecados, salvar do que o pecado pode fazer com aquela pessoa. Eu estou salva, você está salvo do que o pecado pode fazer com você. Porque a Bíblia diz que o pecado era um cativeiro, era uma escravidão. Você não conseguia sair daquilo. Então você estava no pecado, ou pecava, mas você não conseguia mudar, e além das suas forças. E o que que acontece? Aquilo ia te prejudicar e você não conseguia se livrar, como se fosse droga. A pessoa tá vendo que tá morrendo, mas ela não consegue ficar sem. Tá percebendo? Eu não julgo as pessoas, eu não julgo ninguém, gente, nesse sentido, porque a pessoa não escolhe estar nisso. A pessoa entra nisso, pode ser que a primeira ação foi escolha, apesar que fruto de humanidade caída sempre é mal, né? Mesmo que a pessoa não faça por maldade, sempre é mal. Mas assim, a pessoa não consegue sair daquilo. Então, nós fomos livrados pela graça das consequências do nosso pecado. Então, eu fico tranquila com relação às minhas falhas, aquilo que eu não consigo mudar. Não significa, moça, que eu vou chegar agora e falar assim, tô salva mesmo, é tudo pela graça, então vou fazer a arruaça. Claro que não, nenhum salvo pensa isso, gente, né? Nenhum salvo pensa, oba, vou sair pecando, eu sou salvo pela graça. Ah, para, nenhum salvo pensa isso. O que o salvo é tranquilo, ele é despreocupado. Ele sabe que as falhas dele não vão prejudicar ele. E não são falhas que ele quer ter, são falhas que ele não consegue evitar. Você tá percebendo? Mas, pastora, a pergunta fica no ar. E se uma pessoa que recebeu graça pensar, vou pecar mesmo já que sou salvo pela graça? Irmãos, há duas situações. A primeira pode ser que a pessoa não entendeu nada, não foi salva coisa nenhuma, não entendeu a justiça. E a segunda pode ser sim, que na imaturidade, da saída da religião para a entrada da igreja, na imaturidade a pessoa se comporta dessa forma, pode até ser. Mas conforme ela vai se alimentando de Cristo, aquilo vai mudando. A nova natureza dela vai mudando, ela própria vai ficando incomodada com as falhas dela, tá percebendo? Então assim, ninguém que é salvo pensa assim, que é salvo mesmo, tá se alimentando de Cristo, pensa, vou pecar porque é todo salvo pela graça. Ah, para meu, ninguém pensa isso, tá? Então assim, o que ele diz? Que o trabalho da justiça dá pra nós repouso e despreocupação. Você não se preocupa de passar fome, você não se preocupa de morrer doente, você não se preocupa de ir pro inferno, você não se preocupa, Deus tá bravo comigo. Não, porque o trabalho da justiça mostra pra você que Deus ama você incondicionalmente, porque senão não tinha salvado você de graça, certo? Ele cobraria por isso, como os religiosos estão cobrando aí, né? A coisa, tá bem? Então diz lá, 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Olha que engraçado, que ele não está falando só da eternidade, mas ele está falando, o meu povo habitará em moradas tranquilas, ainda que haja um problema contra a cidade. Ou seja, aonde nós estamos, dependente de haver uma guerra, um problema com a sociedade, um problema com o Estado, sei lá, entre nações, a nossa casa vai sempre estar em paz, sempre guardada a nossa vida também, sabe? A gente vai habitar nesse mundo tranquilo, em paz. É o Salmo 91 que se aplica. O Salmo 91 se aplica mesmo com a justiça que Cristo nos deu, né? Davi era profeta e ele profetizou realmente o que o Salmo 91 é o Salmo da nova aliança, do que uma pessoa que está estabelecida na justiça que Cristo deu vive, tá? E terminando, bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Ou seja, por que semeais? É o que eu falei. O que dá fruto na sua vida são sementes que Deus dá pra você fazer, tá? Às vezes você pergunta assim pra mim, pastora, porque eu queria morar lá em Sydney e não deu certo, Deus não abençoou. Não, às vezes Ele não te deu essa semente pra isso. Você tem que ver se você realmente tem sementes pra jogar nisso, tá percebendo? É igual aquela pessoa que quer fazer um certo ofício na vida e que na verdade não tem sementes pra dar naquilo. Aí você pensa, pô, Deus foi mal comigo. Não, Deus te conhece. Ele sabe exatamente que ali você não ia ser feliz, só parece, só na mente. Porque na mente, irmãos, a gente desenha uma vida que às vezes quando você entra nela não era nada do que você estava pensando. A gente não se conhece, a gente não sabe todas as coisas, a gente não conhece o futuro. Porque nós temos um futuro, para Deus tudo já aconteceu. Então Ele sabe exatamente onde é que você vai se encaixar, onde você não vai se encaixar. Onde é que vai ser bom, onde é que não vai ser bom. Você idealiza um casamento e às vezes você se apaixona por uma pessoa e você coloca naquela pessoa todas as expectativas que você espera de alguém. Mas aquela pessoa não é assim, tá percebendo? Aí você entra nisso e pensa, ué, mas não era o que eu tava planejando? Mas talvez você sentiu sim o espírito te bloquear, ou que não tinha sementes para aquilo acontecer, tipo assim, você não tinha que ter se lançado naquilo, mas você se lança, ok, Deus vai salvar a situação, tá tudo bem, tranquilo. Mas você imaginou aquilo, então é importante a gente ver quando que a nossa mente está querendo entrar numa coisa que Deus sabe que não é a nossa praia, e quando realmente eu tenho sementes para fazer aquilo. E o termômetro bom é sempre, quando é pesado, irmãos, quando é difícil, quando não está fluindo, sai fora. Quando é fácil,
flui. Por exemplo, todo o trabalho que eu faço é fácil, irmãos, eu não sei te explicar, flui. As coisas acontecem, as pessoas aparecem, tudo flui, tudo é muito fácil. Eu tenho muita facilidade de produzir qualquer coisa, porque as coisas vêm na minha mão. Por quê? Porque são coisas que Deus está dando para fazer. As sementes são deles e os frutos dele. Eu executo aquilo que ele me dá para fazer e o fruto também vem dele, tá percebendo? Então é fácil. Mas se ficar, por exemplo, as semanas que eu sinto que é pesado de gravar, eu não gravo. Porque, mas pastora, mas é bom gravar toda semana. Na minha mente até é. Teoricamente sim, mas por algum motivo o Espírito não quis que eu gravasse aquela semana e eu não gravo. Se tá pesado e tá duro, eu não faço. Percebe? Eu faço, se tá leve, tá fácil. Tá em paz. Você sente o incômodo? Breca. Você sente paz? Faça. Isso são. Paz é as sementes que Deus tá dando. Brecando, você não tem semente para aquilo, ok? Gente, essa era a palavra que eu tinha para essa semana. Deus abençoe, tomara que ele fale muito a respeito disso. Acho que isso é uma palavra que ajuda muito a gente na vida cotidiana, no nosso dia a dia. E qualquer dúvida, como sempre, podem me procurar pelo Messenger ou pelo WhatsApp ou pelos comentários aqui embaixo do vídeo, tá bem? Deus abençoe, boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.